Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Glórias a Deus. O Senhor venha ter misericórdia de nós. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram o capítulo 28? Nós vamos ler o versículo 18, 19 e 20. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O evangelista Mateus, uma passagem bastante conhecida. Amém? E nos diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nós vamos ler de novo, a partir do versículo 19, nos diz assim: Jesus aproximou-se lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ou ordenado, como diz algumas traduções. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aleluias, eu glorifico o teu santo nome, Senhor meu Deus. Suplico a ti, Pai, que o Senhor venha falar-nos aos nossos corações, conforme a sua vontade, o seu querer, Pai, ordenando-nos a tua palavra, Senhor, falando comigo, Senhor, pois eu preciso ouvir a sua santa voz, meu Deus, e por ela ser edificado, ser transformado, Senhor, para a glória do teu santo nome. Fala com a sua igreja, Senhor, meu Pai, aqui reunido esta noite, meu Deus, aqueles que estão em sua casa, em seu lar, e não pôde estar conosco aqui, que o Senhor venha falar com eles também, pois o Senhor conhece de fato a sua necessidade. Nos edifica, Pai, através da sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Louvado seja Deus. Se você sentir de louvar ao Senhor, louve, meus irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Foi dado início no mês passado, glórias a Deus, meados do mês passado, a série Discípulos, e começou com o nosso irmão Kleber dizendo-nos e nos ensinando, exortando-nos através da palavra do Senhor sobre o tema a diferença, perdão, foi com o irmão Fernando, né? A diferença, estou lendo aqui, a diferença entre multidão, seguidor e discípulo. O irmão Fernando nos explicou através da palavra do Senhor e versos bíblicos a diferença entre multidão, aqueles que seguiam, e o que é e quem era discípulos de Jesus. No domingo seguinte, no domingo passado, veio o nosso irmão Kleber e falou para nós o preço de ser discípulo. Glórias a Deus. O preço de ser discípulo. E o nosso irmão Kleber nos ensinou através da palavra do Senhor qual é o preço que nós temos que pagar, ou aquilo que nós temos que deixar de ser ou fazer para ser discípulo do Senhor Jesus. E esta noite, o tema que me é proposto aqui, meus irmãos, é a diferença que o discípulo deve demonstrar. É isso. Glórias a Deus. A diferença em que os discípulos devem demonstrar. E com base no texto bíblico que nós lemos, aleluia, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações sobre esse tema proposto. O que é discípulos? Glórias a Deus. A palavra discípulo é todo aquele que é ensinado, e toda aquela pessoa que está disposto a aprender. E o Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele chamou pessoas, chamou discípulos. Havia muitos discípulos, muitas pessoas que seguiam ao Senhor Jesus. E foi inaugurado, através do nosso irmão Fernando, glórias a Deus, as multidões que seguiam o Senhor Jesus e o porquê o seguiam. Talvez por causa da multiplicação dos pães, dos peixes, ou por causa dos milagres que eles podiam alcançar através do Senhor Jesus. E não é diferente em nossos dias, ele explanou muito bem isso. Muitos se denominam discípulos, e hoje em dia nós conhecemos esses discípulos como cristãos. Glórias a Deus. Eu sou crente, ou eu sou do gospel,
eu sou da igreja, como nós vemos na internet, a multidão, as pessoas que seguem a Jesus, por um motivo, por causa das obras que conseguem e que alcançam através da mão do Senhor Jesus. Eles estão errados? Não, eles têm fé. E todo aquele que crê, como nosso irmão Kleber explanou aqui, glórias a Deus, todo aquele que crê, se pedir com fé, vai receber. Glórias a Deus, vai receber. Mas mesmo seguindo ao Senhor Jesus como a multidão, como aqueles seguidores que seguem a Jesus por causa das bênçãos, sim, aquelas pessoas que seguem ao Senhor Jesus, que não têm compromisso com o Senhor Jesus, mas buscam ao Senhor Jesus por isso ou por aquilo. Recebe? Recebe. Porque todo aquele que bate, se abre. E todo aquele que pede, lhe será dado. O Senhor dá. E há aquelas pessoas, glórias a Deus, que seguem ao Senhor Jesus e que muitos não conhecem, que seguem ao Senhor Jesus de longe. Nós temos exemplos bíblicos, aleluia, disso, de pessoas que seguiam ao Senhor Jesus, que não davam a se manifestar, não revelava a sua fé, e de fato que era um crente, que era um seguidor do Senhor Jesus, porque tinha vergonha, porque tinha medo, ou porque tinha que se posicionar perante a sociedade, e não queriam perder certos privilégios. São as pessoas que seguem ao Senhor Jesus no oculto. E tem aquelas pessoas, os discípulos ou crentes, hoje em dia, para os irmãos comunizar, glórias a Deus, que seguem ao Senhor Jesus de perto. E é sobre esse time, esse grupo de pessoas que o Senhor quer falar-nos a nós essa noite. Glórias a Deus, a diferença que os discípulos do Senhor Jesus devem demonstrar. A palavra do Senhor nos exorta dizendo que muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos serão usados, serão abençoados, glórias a Deus, mas não serão conhecidos de Deus. Aleluia. Ainda dentro do grupo de discípulos, o Senhor Jesus tinha subgrupo desses discípulos. Tinha os 12, tinha o grupo de 12, os mais próximos do Senhor Jesus, o grupo de 3 e o grupo de 1. São classes de discípulos? Sim, são os 12. Dentre esses 12 tinha o traidor, o Judas. Dentre esses 12, tirando Judas, 11. Dentro desses 11 tinha os 3 mais íntimos do Senhor, aquele que o Senhor sempre chamava para mais perto: Pedro, Tiago e João. Eram os mais íntimos do Senhor Jesus, que viu a transfiguração, aqueles que o Senhor Jesus chamou para que eles vigiassem com o Senhor no monte, enquanto o Senhor estava aflito. E tem aquele discípulo que era o mais íntimo, o que o Senhor amava, que tinha por nome João, o que declinava a sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus. E quanto mais próximo nós estamos do Senhor Jesus como crentes, como discípulo dele, glórias a Deus, mais intimidade nós temos com Jesus. Andar com Deus não é a mesma coisa de conhecer Deus. Há várias vezes, glórias a Deus, nós teclamos na mesma tecla aqui, eu sempre uso esse exemplo, por misericórdia, da palavra do Senhor, profeta Oséias, o Senhor dizendo através de Oséias que o Senhor não se importa com os nossos sacrifícios, Ele não quer isso. O Senhor não se importa com as nossas ofertas, e muito se preocupa em sacrificar, em ofertar. O Senhor não quer isso. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer que você o conheça, o Senhor quer que você seja o seleto grupo de discípulos íntimo dele, que você conheça a Deus, que você tenha relacionamento com Ele. E o discípulo, glórias a Deus, como a própria palavra, o termo, o significado nos diz, discípulo é um eterno aluno. Glórias a Deus. Toda vez que eu disser discípulos aqui, meus irmãos, entenda como cristão, amém? Porque nos diz a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez cristão. Então não se desvincula isso, embora nós tenhamos desvinculado isso aí, ser discípulo, ser cristão. O discípulo cristão é o mesmo cristão, e o discípulo é a mesma pessoa. Então o discípulo, glórias a Deus, é o estudante, aquele ao qual o Senhor passa e chamou: venha, siga-me. Foi o que ele fez com os seus discípulos da época. Eles abandonaram tudo o que estavam fazendo e seguiu a Jesus. Deixou a secularidade da sua vida, as suas atividades, glórias a Deus, e partiram a seguir ao Senhor Jesus. E nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, glórias a Deus, eu não vou lembrar o capítulo agora, que o Senhor comissionou 70 discípulos para ir de aldeia em aldeia, pregando a sua palavra, pregando a sua mensagem de 2 em 2. E quando eles retornaram, nos diz a palavra do Senhor, que eles retornaram assim maravilhados. Olha, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos muitas enfermas. Eles ficaram alegres com aqueles sinais. E quantos se alegram com os sinais que o Senhor faz por você, faz através de você, e os sinais e as bênçãos que o Senhor entrega em suas mãos.
Muitos se alegram com isso, se agarram com a secularidade dessa vida, se agarram com o material, com aquilo que nos diz a palavra do Senhor, que o fogo vai consumir, com aquilo que nos diz a palavra do Senhor, que vai ficar aqui, que não se compara à glória do Senhor. Muitos se admiram disso, são multidões que seguem a Jesus, por causa do pão, do peixe, do milagre, enfim. Mas o Senhor diz, não se alegra com isso. E o Senhor Jesus diz a eles, o que eles de fato devem se alegrar: se alegra por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Então nem todos aqueles a qual o Senhor opera sinais através dele, milagres através dele, glórias a Deus, será salvo. Não. E nós devemos se alegrar. É maravilhoso se o Senhor nos usa, glórias a Deus, como vaso de barro. Diz lá o apóstolo Paulo, dizendo que nós temos essa excelência em vaso de barro, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, nós, pecadores, falhos, errantes, o Senhor nos enche do teu Espírito Santo, nos concede graça e poder e autoridade para ordenar, aleluia, que os espíritos malignos sejam expelidos, e eles são expelidos em nome do Senhor Jesus, para ordenar que os enfermos sejam curados, e aquele enfermo vai ser curado, o paralítico vai andar e milagres vão acontecer. Isso é maravilhoso? É, mas não vem de nós, vem de Deus para nós. Olha, meus irmãos, o vaso de barro só é precioso por causa daquilo ao qual ele carrega. Nós só somos preciosos porque nós carregamos e temos em nós a presença de Deus. É o primeiro sinal que o discípulo do Senhor Jesus tem que demonstrar. Aleluia, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, permitir que o poder do Senhor Deus flua através de você e opere através de você. Você se alegra com isso? É lícito que nós se alegramos com isso. Aleluia, por sentir o Senhor nos usando, por sentir o Senhor falando conosco, por sentir o Senhor em nós, mas não é um motivo de plena alegria. A plena alegria, a convicção é aquilo que o Senhor Jesus disse: se alegra, aleluia, por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque lá em Apocalipse nos diz a palavra do Senhor, e todos aqueles que não forem encontrados seus nomes no livro da vida, o Senhor falará para ele: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, em seu nome eu expulsei demônios. Senhor, em seu nome eu curei enfermos. E o Senhor dirá a ele: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então nós, como eternos discípulos do Senhor Jesus, o nosso aprendizado do Senhor Jesus só irá terminar em dois momentos das nossas vidas. Se o Senhor Jesus voltar agora e arrebatar a sua igreja. 2, se o Senhor nos chamar, glórias a Deus, através da morte. A palavra do Senhor nos diz, glórias a Deus, que nós devemos ir até Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei, você discípulo cristão, e aprendei de mim. De quem nós devemos aprender? Do Senhor Jesus, ou os discípulos que aprenderam dele. E para entrar no texto ao qual nós lemos, aleluia, a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 28, a partir do versículo 18 de Mateus: Jesus, aproximando-lhes, disse: todo poder, algumas traduções diz isso, ou toda a autoridade me foi dada. Isso é mais esmiuçado, exemplificado lá na carta de Paulo aos Filipenses. O Senhor Deus deu a ele. Continua o versículo dizendo: me foi dado nos céus e na terra. O Senhor Jesus é o mesmo que opera nos céus. Ele tem poder e autoridade nos céus, ele tem poder e autoridade na terra. Embora o mundo, o sistema mundano jaz do maligno, está no diabo, nos diz o Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, os homens e aqueles que nele habitam. Ou seja, o Senhor, ele é soberano. E não se assuste com as coisas que acontecem no mundo, com as coisas que acontecem dentro da igreja. O Senhor Jesus está no controle, porque todo o poder e toda a autoridade foi dado a ele, sobre a terra também. E nos diz ainda o versículo, o texto bíblico: portanto, ide. Olha, meus irmãos, se nós vamos pesquisar a palavra do Senhor, glórias a Deus, na internet, no Google, se você jogar aí, glórias a Deus, e entender esse versículo que diz ide, foi traduzido do grego, e no grego não está no imperativo, no ide, está no gerúndio, no particípio, indo, no contínuo. Então nós devíamos ler assim: indo, portanto, agora está no imperativo, fazei discípulo de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então nós voltamos para o versículo 19 na palavra ide, que você não lerá mais como ide, no imperativo, mas no particípio perfeito, no gerúndio, no contínuo, indo. Ou seja, ser discípulo do Senhor Jesus, ser cristão, glórias a Deus, é um estilo de vida. É no seu ir e voltar do trabalho para casa todos os dias, é no seu ir e voltar da igreja, da faculdade, a sua vida. É um estilo de vida, é o que? É dar testemunho que você é um eterno aluno do Senhor Jesus, que você é um cristão. Ou seja, aquilo que um cristão não deve falar, você não fala. Você demonstra ao mundo através da sua maneira de viver, sem dizer uma palavra, mas com a sua forma, com o seu comportamento, que eu sou discípulo de Jesus, eu sou um cristão, glórias a Deus. E o seu comportamento dá testemunho e testifica das suas palavras quando você precisar usá-las. E o Senhor faz com que a sua maneira e estilo de vida fale mais altos e maiores com as suas palavras, porque falar, todo mundo fala. Até papagaio fala, não é isso? É uma expressão bem chula, mas eu vou usar aqui. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala, mas quero ver escrever. Glórias a Deus, quero ver viver aquilo. E nos diz a palavra do Senhor, aleluias, no Evangelho de Mateus mesmo, que todos aqueles que ouvem essas minhas palavras, o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, cristãos daquela época, aleluia, e as pratica, o Senhor o considera, ou assemelha àquele homem sábio e inteligente, glórias a Deus, que para e edifica a sua casa sobre a rocha. Aleluia, nos diz a palavra do Senhor, lá o versículo bíblico dizendo que correrão as águas, correrão os rios, soprarão os ventos, virão tempestade, e por causa que nós ouvimos as palavras do Senhor, e como discípulo cristão a praticamos, nós não seremos abalados. Mas a multidão, glórias a Deus, que ouve essas palavras, aqueles que seguem a Jesus e não tem compromisso, e ouve essas palavras e as não pratica, nos diz a palavra do Senhor, que o Senhor assemelha a ele, aquele ou aquela que edifica a sua casa sobre areia, e corre os rios, sopra aí os ventos, e vem grande tempestade, e nos diz a palavra, e ela cai. Não, nos diz a palavra que grande será a sua queda, será o tombo, será a queda. Então nós, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, ouvimos essa palavra, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. É todas as coisas, meus amados irmãos. Não é só a parte linda da rosa, o cheiro, a beleza, irmã Benedita, mas os espinhos também. Aquela parte, glórias a Deus, que o Evangelho nos diz, o que o irmão Kleber nos ensinou aqui, pelo Espírito Santo de Deus, o compromisso que nós devemos ter ao assumir a posição de ser discípulos de Senhor Jesus. Aleluia, a palavra do Senhor é rica em exemplos ao dizer que você não acende a vela ou algo que ilumina a casa e coloca embaixo da cama, mas coloca em lugar alto para que todos vejam a sua luz. Isso é você. Esse sou eu, glórias a Deus, você é luz e todos olham para ti, e nos diz a palavra que nós somos luz do mundo, coloca-se em lugar alto, nós somos sal da terra. E todas as pessoas aqui que moraram em roça, melhor do que eu, não morei em roça, mas os irmãos que moram em roça sabem muito bem, glórias a Deus, antes da ascensão da geladeira, como é que se conservava os alimentos? Era através do sal. Mas se o sal se tornasse insípido, e nos diz a palavra do Senhor, para mais nada serve a não ser lançado fora, nos diz a palavra, e ser pisado pelos homens. Então você, com a sua maneira de viver em Cristo, como discípulo, como crente, você tem que despertar àqueles que estão à sua volta, no indo, aleluia, indo da faculdade para a casa, da casa para a faculdade, do trabalho para a igreja, da igreja para a sua casa, despertar aquelas pessoas que te observam, porque você é luz, a ter sede de conhecer o Deus a qual você serve. Essa diferença, glórias a Deus, aleluia, que você tem que despertar aos que estão ao seu redor. E essa ordenança do Senhor Jesus aqui nos diz a grande comissão, glórias a Deus, não é para a igreja como instituição,
A instituição de Deus e amor, que deve chamar pessoas, ou pessoas se propõem, glórias a Deus, a ir ao seminário, a aprender e ser enviado. Isso era para todos aqueles que se autodenominam cristão. Glórias a Deus. Esse ID é para a igreja. E quem que é a igreja, meus irmãos? Eu pergunto para vocês, quem é a igreja aqui? É para mim e para você. Essa ordenança que o Senhor Jesus nos deu aqui, glórias a Deus, nos dá aqui na sua palavra, é para mim e para você. Porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Só manda quem tem autoridade, só manda quem tem poder. E quem tem poder? O Senhor Jesus. Portanto, indo, agora está no imperativo, fazei discípulos. Glórias a Deus. De todas as nações. Então eu tenho que sair do Brasil e ir para a Argentina, Uruguai? Não, o nosso próprio Brasil, glórias a Deus, tem pessoas de várias etnias, de todas as nações. O nosso Brasil foi formado de imigrantes, aleluia, é no seu convívio, na sociedade a qual nós vivemos, glórias a Deus, que provém de todas as nações, diz lá em Apocalipse, de todas línguas e nações o Senhor comprou para si. E nos diz ainda o versículo bíblico, glórias a Deus, batizando. Tem muitos que seguem a Jesus, vêm à igreja, mas não tomam uma posição, não nasce de novo, não se batiza. Mas é aqueles que querem ser de fato cristãos, ser discípulo do Senhor Jesus e demonstrar e viver uma novidade de vida, que a palavra do Senhor nos diz. Você se batiza, você recebe o ensinamento do batismo e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e ordenado. E vem a melhor promessa do texto bíblico que eu mais gosto. E eis que eu estou convosco todos os dias. O Senhor não está contigo só na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou aos domingos. É todos os dias. Embora alguns dias nós sentimos que estamos órfãos, que o Senhor não está nos ouvindo, que o Senhor está longe, mas o Senhor está conosco todos os dias, até o final do ano 2022, irmão Edson, não, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa, e nos diz a palavra do Senhor, que perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Glórias a Deus, Ele nos garante isso através da sua palavra, porque Ele não é como eu, não é como você, homem, glórias a Deus, inconstante, que fala e não cumpre, mas Ele fala e cumpre e vela para que a sua palavra se cumpra. Ele não é homem para que minta ou omita, vamos dizer assim, mas Ele vela e faz com que a sua palavra se cumpra e não tornará para Ele vazia. Antes prosperará naquilo a qual o Senhor a ordenou. Então não coloque, não compare ao Senhor a mim, não compare ao Senhor a você, glórias a Deus. Confia na palavra do Senhor, seja discípulo do Senhor Jesus e demonstre isso e permita que a sua maneira de viver, o seu indo, aleluia, mostre às pessoas, aos povos, às nações que está olhando para você, que vive ao seu redor, seja influenciado pela sua maneira linda de viver perto de Jesus, intimamente, como Pedro, Tiago e João, ou mais íntimo ainda, como João. Olha, nos diz a palavra do Senhor, aleluia, que o Senhor Jesus no último dia da Santa Ceia, reuniu os 12, e Ele falou, um de vós há de me trair. E todos perguntaram, quem que é, Senhor? Sou eu? Aleluia, glórias a Deus. Sou eu. E ficaram questionando um ao outro, é você, Pedro? É você, Tiago? É você, André? É você, Natanael? Não, glórias a Deus. Mas aquele que era mais íntimo do Senhor, declinou a sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus. Senhor, sou eu? E o Senhor Jesus falou para João, foi para João, aquele ao qual eu molhar o pão e lhe der, é esse que vai me trair. E o Senhor assim fez com Judas, e João sabia. Após o Senhor entregar isso a Judas, ele falou, Judas, vai e faça o que precisa ser feito. Talvez os 12 ele pensou, vai entregar alguma doação aos pobres, comprar pão, mas João, que era mais íntimo do Senhor Jesus, sabia o que Judas ia fazer. Andar com Deus, glórias a Deus, seguir ao Senhor Jesus de longe, não é a mesma coisa de ter intimidade com Deus.
ser íntimo e próximo de Deus, nós temos o caráter de Cristo Jesus em nós. Seguir ao Senhor Jesus de perto, bem próximo, nos permite e faz com que nós produzimos frutos do Espírito Santo. Muda totalmente a nossa maneira de viver. Glórias a Deus. Mas o principal sinal que o mundo olhará para nós e nos reconhecerá como discípulo do Senhor Jesus é esse: que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se nós olhar para uma igreja como essa aqui essa noite, e nós não vermos nela que os membros dela, esses seguidores denominados discípulos cristãos de Jesus Cristo, não se amam, não é discípulo de Jesus. Então, se a igreja não se ama, ela não diz ao mundo que é discípulo de Jesus, porque este é o sinal, essa é a diferença, aleluia, que nós devemos demonstrar ao mundo. Se nós amarmos uns aos outros, e alguns anos atrás nós pregamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, que a compreensão do amor de Deus, glórias a Deus, é manifesto e é feito em coletivo, em igreja, quando nós congregamos, nós só vamos compreender o amor de Deus juntos, amando uns aos outros. Amar é, lembra isso, amar é dar a alguém aquilo que não quer. Isso é amor, é dar a alguém aquilo que ele não quer. Mas eu não tenho amor, eu não consigo amar. Mas o Senhor, o Deus é amor, Ele derrama amor aos nossos corações, para que nós amamos-nos mutuamente, e assim dizemos ao mundo, através da nossa maneira de viver, da nossa forma de dizer, em amor, que nós somos discípulos do Senhor Jesus, que nós somos cristãos, Senhor Jesus. Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Sempre termina muito cedo, né? Mas é bênção. Põe-se em pé, por favor, vamos orar. Próximo domingo estará o pastor Caleb, ainda nos termos discípulos. Glórias a Deus, discípulo. Venha congregar conosco. Você que está em casa, na primeira oportunidade, esteja presente, congregue. Assim de fato você vai compreender o amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Todos aqui é discípulo do Senhor Jesus, é cristão. Pegue a sua mão assim comigo, eu gostaria de ver. Que coisa linda, que algo maravilhoso. É maravilhoso servir ao Jesus, não é, meus irmãos? E é uma decisão individual. O Senhor Jesus fala aqui no livro de Mateus: todo aquele que quiser vir após mim, o vir após mim é seguir, é pisar aonde eu piso. Eu tirei o meu pé, você coloca o seu. Negue-se a si mesmo, a sua vontade, a nossa natureza pecaminosa. Dia a dia, é algo diário. Tome a sua cruz e siga-me. E o seguir Jesus é renunciar tudo aquilo que não vem de Deus para nós. Isso é maravilhoso. E a recompensa é vida eterna. E a recompensa é: Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Fazemos a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Deus Pai, dou-te graças, Senhor meu Deus, por essa noite. Abençoa, meu Deus, essa amada igreja, todos os que estão aqui presentes, Senhor, essa é a oração da fé. Perdoai os nossos pecados, Senhor Deus, curai as nossas enfermidades. Se há algum de nós aqui neste lugar, meu Pai, enfermo com algum tipo de enfermidade, que padece algum tipo de enfermidade, Senhor, sara-o nesse instante, cura-o neste momento. Aqueles, meu Pai, que venham com o seu coração, meu Pai, triste, desanimado, que venham voltar para o seu lar revigorado, Senhor, fortalecido no Senhor, meu Deus, aleluia, lastrado, meu Pai, a sua fé e a sua confiança sobre as suas santas palavras, que são inabaláveis, Senhor meu Deus, e que o Senhor não muda-as, mas a cumpra-as em nossas vidas, em o nome santo de Jesus. Abençoa as famílias aqui representadas, os casais, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Repreenda tudo aquilo que não é do Senhor para nós, tudo aquilo, meu Pai amado, que é de ruim, que é mal, que paira sobre esse mundo, aleluia, toda a maldade do espírito maligno, do inimigo de nossas almas, seja repreendido sobre a vida, sobre a família, sobre esse casal, sobre esse casamento, Pai, em o nome santo de Jesus. Abençoa a semana de cada um, Deus, para a glória do teu santo nome. Abençoa a nossa nação, Senhor, abençoa as nossas vidas, ó Pai, em o nome de Jesus.
para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, e as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. Todos digam amém. Despedimos com a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vou em paz e que o Senhor vos abençoe.